Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai falar um pouquinho, vai dar prosseguimento ao nosso curso de Pensamento Sistêmico, né? E vamos falar um pouquinho sobre relações por ciclos negativos, tá? Ciclo de realimentação negativa. Lembra, né, que a gente viu na aula anterior a história do ciclo positivo, né? Então, no ciclo positivo, digamos, você tem uma variável A, uma variável B, uma variável C, né? Então você tem várias relações causais aqui, né, indo de A para B, de B para C e C voltando para A, né? Então como é que funciona o ciclo positivo? Você dá um acréscimo em A, né? Se quando você der a volta inteira no ciclo, você tiver uma variação no mesmo sentido, nesse caso de acréscimo, o ciclo é positivo, tá? Por outro lado, você tem uma variável A aqui, né? Digamos, eu vou colocar assim só duas variáveis para ficar mais simples, né? Uma variável B, né? Então, eu dou um acréscimo em A, leva um acréscimo de B, levando um acréscimo de B, leva um acréscimo de A, né? Então, assim, olha, né, a relação causal positiva são variações no mesmo sentido. Ou variações de acréscimo, ou variações de decréscimo, tá? Então, tem a variável A aqui e a variável B, né? Vamos fechar aqui um ciclo, né? Opa, deixa eu fazer mais para baixo, que tá meio ruim aqui de enxergar, né? Tá batendo ali na barrinha da figura, né? Então a variável A, a variável B. Então, olha, tem uma relação aqui, né? Aumenta A, aumenta B, aumenta B, aumenta A, um ciclo positivo. Então também, olha, diminui A aqui, né? Diminui B, né? Diminuindo B, leva uma nova diminuição aqui de A, né? Ou seja, uma variação no mesmo sentido. Esse é um ciclo positivo. Então já deu para você entender aqui que o ciclo positivo leva ao que mesmo? Recapitulando, há um crescimento exponencial. E o ciclo negativo? Ciclo negativo são aqueles ciclos que surgem que tentam barrar o crescimento no ciclo positivo. Toda vez que a gente tem um ciclo positivo que está levando ao crescimento exponencial, naturalmente surgem dinâmicas negativas, né, ciclos negativos que tentam barrar esse crescimento exponencial. Tem vários nomes do ciclo negativo, né? Eles chamam assim de ciclos que é busca por uma meta, ciclos de estabilidade, busca por uma estabilidade. Eles falam ciclos de balanceamento, né? Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então, aqui no quadrinho, eu dou um exemplo, né, de um professor que tem um objetivo aqui, a meta dele, né? É fazer um quadrinho por dia, então, ou seja, quer fazer 365 quadrinhos por dia, né? Por ano, desculpa, por ano, né? Por dia não dá, né? Então ele vai aumentando aqui, aumentando aqui, até atingir a meta que são os 365, né? Como é que funciona o ciclo negativo, né? Tem uma diferença aqui entre o número de quadrinhos que ele criou e o número de quadrinhos que ele quer criar. Então, digamos, ele criou aqui um quadrinho aqui, ele quer ter 365. Qual a diferença? 364, né? Então você vê assim, olha, maior a diferença aqui, maior o número de horas que eu vou fazer os quadrinhos, maior o número de quadrinhos que eu crio aqui, maior o número de quadrinhos que eu crio, menor a diferença, né? Então você vê, tem uma variação aqui que no começo era um acréscimo, quando você deu a volta ao mundo chegou um decréscimo. E isso caracteriza um ciclo negativo, né? De novo, gente, ciclo negativo, né? Você tem uma diferença aqui, você tem uma meta. A meta é o quê? É uma diferença entre o teu estado atual e o teu estado desejado, né? Então, o estado desejado aqui no meu caso são o quê? 365 quadrinhos por ano. Qual a minha meta? Quantos quadrinhos eu tenho? Eu tenho um quadrinho, né? Eu tenho dois quadrinhos que eu fiz, né? Qual a diferença? 365 menos 2, sei lá, né? Então, maior a diferença, maior o número de horas que eu passo aqui fazendo quadrinhos, maior o número de quadrinhos criados, maior o número de quadrinhos criados, menor a diferença, né? Então eu tenho aqui, ó, variações em sentidos opostos caracterizam um ciclo negativo, tá? Um ciclo negativo então leva a uma ação de balanceamento ou busca por uma meta, tá bom? Aí no quadrinho fala, bom, deve ter outras, talvez você tenha outras metas na vida, além de criar quadrinhos, né? Pode ser que você tenha outra meta ali e você tenta atingir essa meta. Ah, pode ser uma meta aqui, sei lá, né? De número de quilos que eu vou perder, pode ser, né? Tô gordo aqui, quero perder peso aqui, né? Minha meta é perder, sei lá, 10 quilos aqui neste ano, né? Então você vai tomando ações aqui até atingir a tua meta. Só que nesse caso aqui você vai partir, por exemplo, de um peso aqui, ó, digamos, eu estou pesando 90 quilos, né? Minha meta é chegar nos 80, né? Então eu vou tomando ações aqui até atingir os 90 quilos, né? Não vai ser fácil, né? Os 80 quilos, né? Tudo bem, gente? Então espero que tenha ficado claro aqui a dinâmica do ciclo positivo. Só relembrando, o que é a característica principal? O ciclo positivo,
é um ciclo, é a estrutura do sistema responsável por um crescimento exponencial. Já o ciclo negativo, a estrutura do sistema, responsável por uma busca por uma meta. Tudo bem? A gente vai explorar mais esse conceito aqui nas próximas aulas, tá? Um grande abraço para todo mundo.